Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Nessa mídia você encontra toda relacionada à nossa espiritualidade franciscana, mais precisamente da mística franciscana secular, nós irmãos terceiros. Lá você encontra vídeos, textos, histórias de santos, curiosidade e muito mais. Aproveitando, também faço o convite para vocês conhecerem a nossa fraternidade, que estão espalhada pelo mundo inteiro, pois já temos mais de 800 anos de história, fundada pelo nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Venha conhecer a nossa ordem. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha nos conhecer. E dando continuidade aos vídeos relacionados ao primeiro século do franciscanismo, ali, logo após a morte do fundador, todos os conflitos, todas as dificuldades que ocorreram, mas que com o decorrer do tempo foram se unindo e superando e nos tornando a grande família que somos hoje. Hoje vamos falar sobre a ruptura. Foi um período entre 1312 e 1318. Então vamos lá. O Papa tudo fez para pacificar a ordem e tomou a seu cuidado a proteção dos espirituais. O próprio geral esforçou-se por corrigir todos os abusos contra a pobreza e demitiu todos os superiores que haviam sido demasiados duros para com os espirituais. Tudo foi inútil, era demasiado profundo o fosso cavado entre os dois grupos. Em vários sítios apareceram comunidades cismáticas dos espirituais, particularmente na Toscana, na Sicília e na Provença. Bastante deles foram encarcerados e outros excomungados por João 22, que com a bula Sancta Romana, em 1317, condenava os espirituais de qualquer denominação. Não faltaram sequer as prisões perpétuas e as condenações à fogueira. Hubertino de Casale passou a viver com os beneditinos, mas quis conservar-se franciscano até a morte. Ângelo Clareno, refugiado no Monte Subiaco, constituiu-se geral dos irmãos da vida pobre. Fraticeles della Povera Vita, no seu livro Apologia Pro Vita Sua, faz a sua declaração de amor à regra de São Francisco e de fé na Igreja, a quem se sente unido pelo Espírito Santo, embora condenado pela autoridade hierárquica. E tanto Ângelo Clareno como Hubertino de Casale quiseram ser reformadores autônomos e legitimamente reconhecidos, não tendo, porém, conseguido os Clarenos, continuadores dos Fraticelli. A gente já falou sobre eles nos vídeos anteriores. Aceitaram os visitadores apostólicos enviados por Martinho V, São João Capistrano e Santiago da Marta. Vieram mais tarde a reconciliar-se com a Igreja sob o pontificado de Eugênio IV e de Sisto IV, que em 1473 os colocou sob a obediência dos ministros gerais da ordem. Em 1517 integraram-se totalmente nos irmãos da observância. A gente vê que a intervenção do papado, que era um conflito muito delicado, não era somente um conflito entre dois grupos, entre duas áreas, mas isso se expandia além da própria igreja, a própria civilização da época, as cidades, os povoados, né? O radicalismo de alguns grupos, ou talvez de uma boa parte dos grupos espirituais, estava causando um grande problema para a igreja. Não somente para a igreja, mas para a sociedade em si.
porque esse zelo exacerbado, a forma de vida primitiva, que prova que já era obsoleta na época, e essa reação violenta estavam causando mortes, prisões. Então ficou uma situação muito delicada mesmo. Os espirituais deram muito problema na questão da obediência, na questão principalmente da obediência e do magistério e da doutrina. Principalmente quando eles abraçaram de uma forma deturpada ou de uma forma mais violenta as ideias de Joaquim de Fiore, mais conhecido como joaquinismo. Então muitos foram presos e outros foram apanhados pela Inquisição. Por isso que eu sempre recomendo o filme O Nome da Rosa, que ele retrata bem essa realidade. Foi uma realidade muito complicada para a história da humanidade, para a história da igreja, que era a Inquisição, o poder que ela tinha mais precisamente naquela época, né? E com o tempo foram aos poucos, com a mão direta do papado, a gente falou o nome de diversos papas, foram tentando contornar todas essas dificuldades. Já ali pelos meados de 1520 aproximadamente, já está surgindo uma nova corrente, uma nova comunidade, que era uma reforma, acredito, das correntes espirituais, né? Que seria os capuchinhos. Os capuchinhos queriam reviver a espiritualidade dos primórdios do franciscanismo, não como uma forma violenta, radical, como alguns espirituais estavam vivendo, mas viver da simplicidade, da obediência à igreja. Porque quem fala de Francisco fala de uma pessoa profundamente obediente à igreja, que amava o clero. Aonde quer que ele estivesse, ele beijava a mão de um sacerdote. Ele era muito humilde, muito submisso à hierarquia, porque ele viu o próprio Cristo, a própria manifestação de Deus naqueles homens. Por mais que ali era um homem, mas ali no seu ministério, no seu serviço, ele resplandecia o próprio Deus. E Francisco via isso. Então, Francisco tinha sua radicalidade, mas Francisco era obediente. Ele era obediente à igreja, ele era obediente ao clero, ele era obediente a toda a hierarquia, onde cada um tem seu lugar, onde cada um tinha sua importância. Isso foi se contornando, se resolvendo. E dessa história surgiram uma ramificação de 3, que temos os conventuais, temos os observantes e temos os capuchinhos. De todo esse conflito, essa ramificação surgiram, se fortaleceram e se unificaram, se tornaram parte da grande família franciscana, da primeira ordem. O último que veio, como falei, que foi uma reforma já provavelmente dos espirituais, que teve uma dificuldade na época, e quem deu o suporte foi os conventuais, que podemos dizer que seriam os irmãos das comunidades. E hoje temos toda essa superação que faz parte dessa grande família. Logo após terminar esses vídeos sobre o primeiro século, eu vou falar 1 ou 2, mais tardar 3 vídeos falando sobre a estrutura da grande família franciscana. Todo esse momento delicado foi da ordem primeira, mas temos a ordem segunda e temos a ordem terceira, na qual eu faço parte, como terceiro franciscano. E no próximo vídeo a gente vai dar conclusão
fazer um resumo geral do que aconteceu e como terminou essa história. E como é de costume, vamos fazer uma breve leitura de um dos escritos de São Francisco de Assis, que ele fala sobre a paciência. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo, fazem-lhe o contrário. Quanta paciência e humildade aí tiver, tanto tem e nada mais. Então a gente vê que Francisco convida os irmãos a trabalhar a paciência, a trabalhar a humildade, a trabalhar a obediência. Então, infelizmente, isso não estava ocorrendo pelo radicalismo, pelo foco habitolado nos escritos de Pai Francisco, nosso Pai Seráfico São Francisco, distorcendo tudo que era contrariado a isso, causando muita violência, dor e morte. Mas Deus foi providente e nos deu uma solução. Que todas as famílias passam por crises, mas o importante de tudo isso é se manter forte, porque assim como uma tempestade, ela passa e depois vem um lindo sol, o cantar dos pássaros volta a manifestar e a brisa leve. Amém? Paz e bem.